bom, gente? Continuamos nosso papo sobre fisiologia, conversando hoje sobre sistema circulatório. Por que você precisa de um sistema circulatório? Muito simples, porque você ficou grande demais. Ora, devido ao aumento no tamanho corporal, o transporte de substâncias por difusão não se torna mais adequado. A difusão não é mais adequada para o transporte de nutrientes, para o transporte de gases, de substâncias fundamentais à sua vida. Ou seja, enquanto você era pequenininho, enquanto você era unicelular, uma bactéria, uma ameba, gente, difusão, ela é de boas para poder, por exemplo, transportar o oxigênio. Entretanto, quando você cresce demais, ora, transportar oxigênio por difusão já não se torna mais tão bacana. Certa vez um cidadão desocupado, ele calculou que para uma molécula de oxigênio sair, gente, do pulmão até a ponta do dedão do pé de uma pessoa por difusão, ia demorar mais de um ano. Quem é que pode esperar um ano pelo oxigênio chegar para produzir energia na respiração aeróbica? Não pode. Isso quer dizer que uma vez que você se torna muito grande, difusão já não é legal. Então, difusão é satisfatória em animais pequenininhos, em organismos pequenininhos, em bactérias, em amebas e etc. Entretanto, aumentou o tamanho do corpo, difusão já não é mais adequada para o transporte de nutrientes, para o transporte de gases. Afinal de contas, difusão somente é eficaz a curtas distâncias. A difusão, ela só trabalha a curtas distâncias. Se você agora é maiorzão, você vai precisar de alguma coisa para carregar nutrientes e gases de modo mais eficiente. Essa alguma coisa é um sistema circulatório. Para um sistema circulatório ser um sistema circulatório, ele vai ter que ter, lá vamos nós, 3 componentes. Número 1, um líquido circulante. Quando a gente fala, moçada, nesse líquido circulante, ele pode ser sangue ou hemolinfa. Ora, qual é a mesma diferença entre sangue e hemolinfa? 2 tipos, moçada, de líquidos circulantes em relação ao sistema circulatório de alguém. A diferença é que quando a gente fala em sangue, o sangue tem pigmentos respiratórios. Pigmentos respiratórios, né, moçada? Substâncias capazes de carregar os gases no sangue. É o caso, por exemplo, lá de hemoglobina. Hemoglobina, moçada, apresentando ferro de coloração vermelha, que acontece lá em criaturas como anelídeos, em criaturas como nós, vertebrados. É o caso lá da hemocianina. Hemocianina de coloração azul, apresentando cobre na composição e aparecendo em criaturas como, por exemplo, moluscos e, por exemplo, crustáceos. O que me interessa? O que me interessa é que quando eu falo em sangue, uma vez que você tem pigmentos respiratórios, uma vez que você tem substâncias químicas para carregar oxigênio, o sangue ele é capaz de transportar gases. Então, o sangue ele vai lá e transporta gases respiratórios. Entretanto, gente, quando a gente fala para vocês em hemolinfa, a hemolinfa, ela não tem pigmentos respiratórios. Uma vez que ela não tem pigmentos respiratórios, isso quer dizer automaticamente que a hemolinfa não transporta gases, que é exatamente o que vai acontecer nos insetos, né? Aquela história que quando você vai lá e esmaga uma barata, né? A barata, aquela gosma que sai de dentro dela, esbranquiçada, que a gente chama de sangue de barata, tecnicamente não é sangue, né? É hemolinfa. Sangue de verdade, ele é colorido, né? Ele é colorido porque ele tem pigmentos respiratórios. Ou ele é vermelho, ou ele é azulado, e ele transporta gases respiratórios. Mas a hemolinfa que sai lá da barata, quando você esmaga lá a baratinha, né? Ela é exatamente esbranquiçada. Porque não tem pigmentos respiratórios, não vai transportar gases respiratórios,
dos insetos é desse jeito. Primeiro componente do sistema circulatório, um líquido circulante. Segundo componente do sistema circulatório, vasos para transportar esse líquido, tubos. E terceiro componente do sistema circulatório, uma bomba propulsora. Quando a gente fala numa bomba propulsora, alguma coisa que empurre o líquido pelos vasos. Essa bomba propulsora, ela pode ser, por exemplo, vasos sanguíneos modificados, vasos contráteis, alguns tipos de vasos, que eles simplesmente, moçada, ficam lá abrindo e fechando para poder bombear o líquido. Ah, claro, coração, né? Inclusive, do ponto de vista evolutivo, o coração é uma evolução de alguns vasos sanguíneos. Então, alguns vasos sanguíneos capazes de contrair se modificaram e originaram um coração. Inclusive, quando alguém fala assim, um polvo tem 8 corações. Poxa, pelo amor de Deus, os 8 corações de um polvo não dá metade de um coração da gente, né? Porque, na verdade, esses corações que o polvo tem são vasos contráteis. São vasos que ficam abrindo e fechando para bombear o sangue, né? Sendo que, no decorrer da evolução, vasos desses contráteis vão lá se modificar e originar uma estrutura bem mais complexa, que é exatamente lá o nosso coração. Ideia interessante. Por que, por exemplo, eu não posso dizer que plantas têm sistema circulatório? Ora, plantas não apresentam sistema circulatório. Por que eu não posso dizer isso? Porque, gente, plantas, elas apresentam um líquido circulante. Beleza, né? Elas apresentam seiva, inevitavelmente. Plantas, elas apresentam vasos para carregar esse líquido. Esses vasos, os vasos condutores de seiva, na planta chamados xilema e floema. Ora, Landim, tem um líquido, a seiva, tem os vasos, xilema e floema, ok, mas não apresenta a bomba propulsora. Ou seja, você não tem na planta nada semelhante a um coração ou coisa do gênero para poder empurrar a seiva. Então, tem a seiva, seria talvez equivalente ao nosso sangue, tem os vasos condutores de seiva equivalentes aos nossos vasos sanguíneos, mas não tem nada equivalente a um coração. Daí, cuidado, plantas não têm sistema circulatório, e claro, em aulas futuras a gente explica como é que a seiva se desloca na planta, mas não tem coração, não tem bomba propulsora, não tem nada disso. A gente conversa um pouquinho com vocês sobre a evolução do sistema circulatório, e quando a gente fala em sistema circulatório, somente animais podem ter sistema circulatório. Podem ter, nem todos eles têm. Tanto é que existem vários animais que não apresentam o sistema circulatório. É o caso de poríferos, né, gente? Que são as esponjas. É o caso dos quinidários, águas vivas e corais. É o caso dos plateumintos, vermes achatados, como atênio e esquistosomo. É o caso dos nemateumintos, vermes cilíndricos, como é o caso da lombriga. Em poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos não existe sistema circulatório, porque não precisa, né? Sistema circulatório é necessário em animais que tiveram um grande aumento no tamanho do corpo e a difusão não é adequada, porque ela só funciona a curtas distâncias. No caso desses animais, como eles são menorzinhos, ora, a distribuição de substâncias, a distribuição de nutrientes, a distribuição de gases respiratórios acontece, gente, simplesmente através de difusão. Então, neles funciona? Neles funciona. Como eles são menorzinhos, neles difusão funciona. Mas, gente, em criaturas maiores já não vai dar certo. Daí surge um sistema circulatório. Existem 2 tipos de sistema circulatório. Existe lá, número 1, o sistema circulatório aberto ou lacunar. No sistema circulatório aberto ou lacunar, o que vai acontecer é que o sangue, ele circula às vezes dentro e às vezes fora dos vasos sanguíneos. Quando a gente fala, moçada, que o sangue circula fora dos vasos sanguíneos, ele circula em espaços chamados lacunas ou hemoceles. Em espaços conhecidos com o nome de lacunas ou hemoceles. Detalhe, é exatamente nesses espaços, lacunas ou hemoceles,
que a gente vai ter as trocas metabólicas com os tecidos. Como assim as trocas metabólicas com os tecidos? Lá vou eu tentar explicar isso um pouco melhor. Era uma vez um animal que apresente lá sistema circulatório aberto ou lacunar. Os vasos sanguíneos, eles apresentam uma dupla abertura, eles são abertos em ambas as extremidades, que quer dizer que o líquido circulante vem, sai do vaso, percorre esse espaço, lacuna ou hemocele, sendo que nesse espaço, lacuna ou hemocele, onde eu tenho trocas teciduais, em outras palavras, eu solto o oxigênio nas células, para elas poderem lá, fazer a respiração aeróbica, produzir energia, e eu recolho o CO2. E aí, gente, o líquido circulante retorna para o vaso sanguíneo. Isso é a circulação aberta, né? No sistema circulatório aberto ou lacunar, o sangue circula, às vezes dentro do vaso, ele circula às vezes fora do vaso, nos espaços chamados de lacunas ou hemoceles, e é na lacuna ou hemocele que a gente vai ter essas trocas teciduais. Inclusive, como as trocas teciduais, elas acontecem nas lacunas, no sistema circulatório aberto ou lacunar, não existem capilares sanguíneos. Não existem aqueles vasos mais fininhos, capilares sanguíneos, para poder levar oxigênio para os tecidos. Aqui não precisa. Nesse caso lá, tu joga tudo na lacuna ou hemocele, e aí, na lacuna ou hemocele, você vai distribuindo oxigênio, recolhendo CO2, mesmo sem capilares sanguíneos. Qual é o lado chato desse tipo de sistema circulatório? É que uma vez que o sangue sai do vaso sanguíneo, ele se perde nas lacunas, ele pode ter dificuldade de encontrar o caminho de volta para o vaso. Como ele tem dificuldade de encontrar o caminho de volta para o vaso, você vai ter uma baixa pressão de bombeamento de sangue. Com essa baixa pressão de bombeamento de sangue, automaticamente você vai ter uma má oxigenação dos tecidos. E uma vez que você tem uma má oxigenação dos tecidos, você vai ter um metabolismo muito lento. Em outras palavras, quem tem sistema circulatório aberto vai ser lesado. Quem tem sistema circulatório aberto vai ser lento. Afinal de contas, como a pressão de bombeamento vai ser baixa, por quê? Porque o sangue sai do vaso, se perde nas lacunas, tem dificuldade de encontrar o caminho de volta, com a baixa pressão, não oxigena os tecidos muito bem. E automaticamente o metabolismo é lento. Quem é que tem sistema circulatório aberto ou lacunar? A maioria dos moluscos, a imensa maioria dos moluscos, e os insetos, por exemplo. Tudo bem, deixe-me generalizar aqui com vocês. Os artrópodes, de modo geral. Dentro dos artrópodes, de modo geral, incluindo insetos, aracnídeos, crustáceos. Mas por que eu lembrei particularmente dos insetos? Porque, moçada, insetos são os únicos vertebrados e invertebrados capazes de voar. Só quem pode voar são animais vertebrados, é o caso lá de aves, de alguns mamíferos como o morcego, de antigamente alguns répteis como dinossauros voadores, somente animais vertebrados. Os únicos invertebrados capazes de voar são alguns insetos, como por exemplo a mosca, Então insetos são os únicos animais invertebrados capazes de voar. E Landim, o que é que isso tem a ver com a nossa conversa? É que, gente, para que você consiga voar, você vai ter que ter um metabolismo extremamente acelerado. Para a mosca bater as asinhas dela, naquela velocidade que ela bate, para a mosca poder ter aquela velocidade toda que ela tem um metabolismo altíssimo. Então, nesse caso, eles têm um metabolismo bastante elevado. E aí, pessoas, questão muito tradicional sobre esse assunto, o sistema circulatório da mosca não combina com o metabolismo alto dela. Por quê? Uma vez que mosca é inseto, uma vez que inseto é artrópode, automaticamente a circulação deles é aberta, o que quer dizer que eu tenho uma baixa pressão de bombeamento de sangue, uma má oxigenação dos tecidos e o metabolismo deveria ser lento. E como é que a mosca, mesmo sendo artrópode, mesmo sendo desse jeito, ela mantém um metabolismo alto?
Ah, gente, na verdade, o diacho lá do inseto, ele consegue manter um metabolismo alto. Eles mantêm um metabolismo elevado, mesmo com a circulação aberta, mesmo com uma baixa pressão de bombeamento de sangue. Porque a respiração deles é traqueal. Porque nesse caso, gente, a respiração deles é um tipo de respiração chamada de respiração traqueal. Para quem não lembra como é que funciona, uma respiração traqueal, ela é um tipo de respiração onde você vai levar oxigênio diretamente aos tecidos sem passar pelo sistema circulatório. Se você pega lá o corpo de um insetinho, por exemplo, peguei o corpo de um inseto, cortei o corpo do inseto, está lá o corpo do inseto cortado, existem lá orifícios chamados estigmas ou espiráculos. Existem, gente, tubos chamados traqueias, que se dividem em tubos menores, chamados traquéulas, que se dividem em tubos ainda menores. E o resultado é que isso aqui vai bater diretamente nos tecidos. O resultado, nesses caras, o oxigênio entra pelo orifício, vai passando pelos tubos e vai direto para os tecidos sem passar pelo sistema circulatório. Ou seja, o diabo do inseto só consegue manter um metabolismo alto, mesmo com a circulação aberta, mesmo com a baixa pressão de bombeamento, que a respiração é traqueal, e a respiração traqueal, ela vai conduzir o oxigênio diretamente aos tecidos, sem passar pelo sistema circulatório. Sem passar pelo sistema circulatório. O que, aliás, justifica uma historinha que está escrita aqui no quadro, ainda, né? Não está mais escrita no quadro, não. Mas estava comentando com vocês que no caso lá dos insetos, os insetos, eles não têm sangue. Insetos, eles têm hemolinfa. Quando a gente fala que os insetos têm hemolinfa, sangue tem pigmentos respiratórios, sangue transporta oxigênio. Hemolinfa não tem pigmentos respiratórios, hemolinfa não transporta oxigênio. Nem precisa transportar gases. Afinal de contas, a respiração ela é traqueal. Então o oxigênio entra lá pelos orifícios, percorre os tubos e chega nos tecidos sem passar pelo sistema circulatório. Uma vez que a respiração leva o oxigênio direto aos tecidos sem passar pelo sistema circulatório, gente, não interfere na respiração do inseto. Isso quer dizer que não me interessa que a circulação é aberta. Não me interessa que a pressão de bombeamento da hemolinfa ela seja baixa. Não me interessa. Nesse caso, moçada, o metabolismo se mantém alto, porque o oxigênio vai lá diretaço para o tecido. Inclusive, nem sangue tem hemolinfas, não transporta gases. Ô Landim, se a hemolinfa não transporta gases, transporta o quê? Ora, que outras coisas o líquido do sistema circulatório carrega? Então ele vai, por exemplo, transportar nutrientes, excretas, hormônios, mas gases respiratórios, não. Então essa questão super tradicional, né? Justifique como é que os insetos conseguem voar, como é que eles conseguem manter um metabolismo alto se a circulação deles é aberta. Resposta, respiração traqueal, leva oxigênio para o tecido sem passar pelo sistema circulatório. Questão clássica derivada dessas. O que é que acontece com o sistema respiratório de um inseto se eu bloquear o sistema circulatório dele? O que é que acontece com o sistema respiratório de um inseto se eu bloquear o sistema circulatório dele? Nada. Nos insetos, o sistema respiratório não depende do sistema circulatório. Nos insetos, o oxigênio vai direto para os tecidos sem passar pelo sistema circulatório. Se você inibir o sistema circulatório da mosca, o sistema circulatório da barata, não afeta o sistema respiratório, porque a respiração traqueal é independente do sistema circulatório. Estou conversando, gente, sobre
os tipos de sistema circulatório, né? Então, falei do sistema circulatório aberto ou lacunar. O outro tipo de sistema circulatório que a gente vai ter é o sistema circulatório fechado. Onde, moçadinha, o sistema circulatório fechado, o nome ele é bem autoexplicativo. No sistema circulatório aberto, o sangue circula dentro e fora dos vasos. No sistema circulatório fechado, o sangue somente circula, o sangue apenas circula dentro dos vasos sanguíneos. Isso quer dizer que o sangue, no sistema circulatório fechado, nunca vai sair dos vasos. No sistema circulatório aberto, quando o sangue cai fora dos vasos, ele vai para espaços chamados lacunas ou hemoceles, onde você tem as trocas teciduais. Não existem capilares. Nesse caso, o sangue só circula dentro dos vasos e, nesse caso, as trocas metabólicas teciduais acontecem em capilares sanguíneos. Então, nunca o sangue sai do vaso. O sangue só circula dentro do vaso, o sangue nunca sai do vaso. As trocas metabólicas acontecem dentro de vasos sanguíneos especiais, chamados capilares, bem fininhos. O nome capilar vem de cabelo. Não que ele tenha espessura de um fio de cabelo, mas ele tem espessura de 1/4 de um fio de cabelo. O capilar é tão fino, mas tão fino, mas tão fino, que tem uma célula aqui e outra célula aqui, e o capilar é tão fino que ele passa no meio, distribuindo oxigênio exatamente para essas células. Né? Ele é tão fino que o capilar ele é microscópico. Então, onde quer que eu tenha algumas células em você, tem um capilar passando no meio para poder distribuir gases nesse caso. Qual é a vantagem? Estava comentando que o problema do sistema circulatório aberto ou lacunar é que quando o sangue sai, vai para a lacuna hemocele, que ele sai do vaso, ele tem dificuldade de encontrar o caminho de volta para o vaso sanguíneo. E como ele tem dificuldade de encontrar o caminho de volta para o vaso sanguíneo, você vai ter uma baixa pressão, uma má oxigenação dos tecidos e um metabolismo lento. Enquanto, moçada, que no sistema circulatório fechado, já que o sangue somente circula dentro dos vasos sanguíneos, as trocas acontecem nos capilares, que são vasos sanguíneos, tudo isso mantém uma alta pressão de bombeamento de sangue. Essa alta pressão de bombeamento, essa pressão satisfatória de bombeamento, garante automaticamente uma boa oxigenação dos tecidos. E devido a essa boa oxigenação dos tecidos, o resultado, moçada, é que você garante uma alta atividade metabólica. Ou seja, quando você trabalha com a circulação fechada, pressão de bombeamento é mais alta, a oxigenação dos tecidos é melhor, o metabolismo ele é mais alto. Quem aqui tem, gente, sistema circulatório fechado? Sistema circulatório fechado, ele vai aparecer em animais como, por exemplo, um grupo de moluscos chamados de cefalópodes. Para quem lembra dos moluscos cefalópodes, é o caso do polvo e da lula. Daí, na maioria dos moluscos, como por exemplo, moçada, uma lesma, a circulação é aberta. E a lesma, ela é super lenta, né? Metabolismo lento. Mas no polvo, na lula, você tem circulação fechada. Lulas e polvos são animais bem mais ágeis, bem mais espertos, com metabolismo bem maior. Anelídeos, alguém reclama, holandinho e anelídeos são animais muito lentos. Você também seria muito lento se você não tivesse braços e pernas como o anelídeo tem. Então o problema do anelídeo é que ele não tem, né, patas para exatamente se locomover de modo rápido, mas ele tem um metabolismo acelerado. E é o caso, gente, de nós, vertebrados, aqui na conversa. Aliás, eu queria conversar sobre o sistema circulatório dos vertebrados com mais carinho.